Neste regresso aos domingos do tempo comum, a palavra de Deus convida-nos a refletir sobre a lei. O que é a lei? A lei é uma norma. É aquilo que se apresenta para que nós cumpramos e assim possamos viver de forma equilibrada e em paz em sociedade. Há muitas leis, umas do foro civil, outras do foro religioso. E Jesus, neste 9º domingo do tempo comum, diz-nos como é que nós devemos então lidar com a lei. A lei civil é fria, é desumana, não se importa com as circunstâncias. Desobedeceste, és punido, não cumpriste, és multado. A lei civil é fanática. Basta lembrar, por exemplo, as leis dos impostos que nós temos. O IMI pagava-se até o dia de ontem, à meia-noite. Mas se algum de vós não o pagou, já sabeis que ides apanhar multa. Porque a lei civil é assim, não se importa com as circunstâncias, não se importa se o cidadão pode, se não pode, se teve oportunidade, isso não conta. É uma lei farisaica, uma lei fria, desumana. A lei de Deus, que também é para ser cumprida, tem de ser diferente. Também ela é uma norma que devemos cumprir, mas ela apresenta-se muito mais tolerante, muito mais compreensiva. A primeira leitura e o Evangelho fala-nos de uma das principais leis do povo de Deus, a lei do sábado. Uma lei que o povo da antiga aliança via também de forma desumana, fria, farisaica. Para eles, ao sábado, não se fazia absolutamente nada. E eram tão fanáticos que até discutiam se podiam ou não comer o ovo que a galinha pôs ao sábado. Ora, se o ovo era o trabalho da galinha do sábado, será que não era pecado comer esse ovo? Era como a lei civil hoje. Não olhava às circunstâncias, não olhava a nada. Na primeira leitura do livro de Deuteronômio, é feita a referência a essa lei, dizendo que era preciso respeitar o sábado, descansando toda a gente, inclusive os animais. Esta lei era interessante. Ela fundava-se no facto de Deus, depois de fazer a criação, ter contemplado a criação, ter descansado. Mas era uma lei para contemplar a Deus, para louvar o Senhor. Não era uma lei para se dedicar à preguiça. E o problema era esse. É que eles respeitavam o sábado não para agradar ao Senhor, nem para louvar o Senhor, nem para estar mais disponíveis para o Senhor, nem para exercer a caridade, mas para não fazer nada, não fazer nenhum. O Evangelho mostra-nos como Jesus desrespeita completamente essa lei. Desrespeita porque repara que ela não está a surtir o efeito para o qual foi criada. Ora, se o descanso do sábado era para louvar o Senhor, mas eles não o faziam, então essa lei não tinha utilidade nenhuma. O Evangelho começa por nos dizer que Jesus vai a caminhar num dia de sábado. Já aqui Jesus não devia estar a cumprir, porque mesmo ao sábado havia determinado número de passos que podiam ser dados. Mas lá até que ponto chegava o fanatismo. Mas não era a questão de Jesus ir a caminhar. É que os discípulos começaram a apanhar espigas. Nós hoje, graças a Deus, não temos essa necessidade, mas naquela altura a fome apertava. E às vezes apanhar uma espiga e roer alguns grãos era a maneira, se calhar, de enganar um bocado a fome. E os fariseus começaram logo, olha o que eles estão a fazer. Apanhar espigas a um sábado.
E Jesus diz-lhes: olhai, o sábado foi feito para o homem, não foi o homem feito para o sábado. A lei foi feita para o homem, não é o homem que foi feito para a lei. O homem não pode ser escravo da lei. A lei é para ser cumprida, mas com responsabilidade, com liberdade. Depois os entra na sinagoga, há lá um homem que tem a mão atrofiada, Jesus realiza a cura, eles ficaram mais escandalizados ainda, porque não se podia fazer nada, nenhum milagre, sequer ao sábado. E reparem na expressão que São Marcos usa, diz: Jesus, olhando-os com indignação e entristecido com a dureza dos seus corações. Como é que Jesus olhará para nós? Certamente olha sempre com ternura e com carinho, não sabe olhar de outra forma. Mas se calhar às vezes com grande mágoa e grande desilusão, ao ver que muitas vezes não entendemos ainda o que é o mais importante. O mais importante não é o cumprimento da lei. O mais importante é a salvação da pessoa, é a salvação das almas. O Código de Direito Canónico, ao fim dos seus 1752 cânones, 1752 leis, tem esta última que diz: nunca esquecer que o mais importante é a salvação das almas. E é desta forma que nós devemos ver a lei do Senhor. É importante? É. É para cumprir? Claro que sim. Mas sem fanatismos, sem farisaísmos, com tolerância, com compreensão. Finalmente, a segunda leitura, hoje retirada da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Paulo fala-nos das dificuldades que sentem, porque não era fácil anunciar o Evangelho. Diz-nos que o seu ministério é um tesouro num vaso de barro, porque o nosso ministério não depende de nós, é dom de Deus. Se as coisas dependessem de nós, nós podíamos ficar todos vaidosos, dizendo: Senhor, eu fiz, Senhor, eu sou, Senhor, eu consegui. Mas somos frágeis, somos de barro, falhamos. E desta forma o Senhor diz-nos: tu fazes, é verdade, mas é graças a mim. Tu consegues, é verdade, mas é com a minha graça. Também nesta passagem de Paulo há uma lição importante para os nossos dias. Nós devemos ter autoestima, nós devemos ter gosto, devemos ter brio, reconhecer os nossos dons, as nossas virtudes, mas sem nos julgarmos super-heróis e sem pensarmos que fazemos as coisas por nós. Se as fazemos, fazemo-las com a graça de Deus. Por isso, perante qualquer sucesso da nossa vida, nunca nos devemos esquecer de dar graças ao Senhor, porque ao dar graças reconhecemos que sem Ele não teríamos conseguido. Por isso temos graças a Deus por todas as coisas boas que Ele nos deu e peçamos que nos ajude a entender para que é que serve a lei. O ser humano não pode ser escravo da lei, ainda que infelizmente, civilmente, nós tenhamos isso, somos escravos da lei. Para Deus as coisas são diferentes. É a lei que está ao serviço do homem, não é o homem que está ao serviço da lei. Que o Senhor Jesus nos ajude a entender isso e a viver isso mesmo na nossa vida.